Primeira coisa que eu quero falar, ó, tá vendo o nosso quadrinho lá? Nosso quadrinho de pra gente não esquecer dos passos que eu vou passar pra vocês lá, ó. Oi, Jô, tudo bem? Bem-vinda. A Jô tá sempre comigo também. A Jô também é pro, deve passar por várias situações. Se tiver algum caso aí que você queira dividir, pode falar que eu falo aqui também. Oi, Deia. É Deia? Tudo bem, Deia? Bem-vinda. Então, o primeiro passo que nós vamos falar hoje sobre essa questão do abuso sexual infantil é sobre a verdade de todas as vertentes que você consiga imaginar essa palavra. Oi, Jaque. Amiga Kelly, bem-vinda. A palavra é a verdade. Então, eu tive esse. Alguém me perguntou lá nos comentários, Tati, é possível que uma criança minta quando ela vai falar assim, olha, eu fui abusada, passaram a mão em mim, alguém me tocou de uma forma diferente? É possível, sim, que a criança fantasie algumas coisas, mas se você tiver uma relação de confiança com essa criança, com o teu filho, com a pessoa que você é responsável, com a criança que está perto de você, minimiza muito as chances dela realmente mentir. Pode acontecer sim da criança fantasiar, mas isso minimiza bastante. Lari, Flávia, Rafa, bem-vindos. Estamos aqui dando continuidade no nosso tema. Aqui tem 5 passos, eu tô no primeiro aqui, ó, verdade. Então, incentive o seu filho, incentive não, ensine ele insistentemente em dizer sempre a verdade. Quando você incentiva o seu filho, quando você educa ele dentro da verdade, seja você da religião que você for, não estou falando de costume, eu estou falando de moral, estou falando de ética, estou falando do que é certo, do que é errado, do que é o bom e do que é o mal. Então vocês precisam educar o seu filho dentro da verdade. Incentivem eles a falar a verdade. Quando eles falarem a verdade, que isso é mais do que obrigação, né? Você incentiva ele. Então, quando ele vir e dizer pra você, mãe, eu quebrei um copo, por que você quebrou esse copo? Você não tá incentivando o seu filho a falar a verdade, não é um reforço, né? Então, é importante que quando aconteça alguma coisa, que ele esteja ali constrangido de vir falar com você, ele encontre em você um ambiente confiável, uma pessoa que ele pode realmente contar. Incentive a educação através da verdade. Por que muitas vezes a criança pode mentir ou interpretar errado se alguém passou a mão ou aconteceu alguma coisa? O ambiente que ela está pode ser um ambiente sexual, um ambiente sexualizado, né? Onde as pessoas ali daquela casa estão sempre fazendo brincadeirinhas de conotação sexual. Então, cuidado com as brincadeiras que você está fazendo com o teu filho, né? Incentivando o teu filho de 1 ano, 2 aninhos a falar, ai, é namorado, de tal. Eles não entendem, não sabem o que significa namorar, né? Eles só sabem que namorar é algo de adulto e que quando eles falam desse assunto de namoro, eles ficam assim, todos excitados, alvoroçados. Então, todas as vezes que a criança quer chamar atenção, ele vai falar de namoro, ela vai falar de sexo, ela vai falar de coisas que você fica realmente chama atenção para ela. Então, vamos supor que uma criança em um ambiente comum, um ambiente familiar, as pessoas estão acostumadas, eu não estou falando de religião, então eu também não quero apregoar aqui que o funk vai incentivar a prática sexual, mas em muitos casos, em muita situação, algum tipo de música, algum tipo de ambiente, numa festa ou quando tem alguma bebida, as crianças são inseridas nesse ambiente. Está sem som? Só a Gra que tá reclamando, me sinaliza aí, porque eu tô aqui disparada falando e se tiver sem som vou ter que retornar aqui no assunto. Vocês estão escutando, gente? Tá todo mundo escutando? Aumentei aqui agora. Voltou? Vai me sinalizando aí, por favor. Tá ouvindo? Então, vambora. Então, se aquele ambiente colabora para que a criança ela seja incentivada a falar desse assunto para chamar atenção, ela vai fantasiar certamente para que todo mundo volte a atenção para ela nesse sentido. Então, por exemplo, eu estou num ambiente
que a criança tá naquele ambiente, eu ia dar esse exemplo agora, onde ela tá numa festa ou tem várias pessoas ali e ela não consegue a atenção dos adultos de alguma maneira. Eu também vou falar disso depois na relação de confiança aqui no segundo passo, para que você tenha essa valor e também na valorização das crianças, né? Como é importante você ter esse diálogo, essa comunicação, todos esses pontos aqui vão somar para que você tenha uma boa relação com o seu filho e você entenda o que ele está sentindo, se tem alguma coisa de errado, e você consiga com mais facilidade identificar qualquer tipo de abuso, seja ele sexual, psicológico, né, ou físico, tá? Então, tá com som sim. Obrigado, gente, pela devolutiva aí. Então, a gente continuando aqui, incentive o seu filho a falar a verdade. Lembrando que falar a verdade é sempre bom. Não reprima ele por falar a verdade, seja ela como for. Então, Tati, quer dizer que se meu filho falar a verdade porque ele roubou alguma coisa, coisa séria. Ah, o meu filho pegou o brinquedo da casa do amigo, trouxe pra casa e quando chegou em casa, mãe, eu peguei o brinquedo. Você vai explicar com calma, porque você, pai, precisa ser uma pessoa equilibrada. Pai e mãe, vocês precisam ser pessoas equilibradas para educar filhos equilibrados. Né? Se você, todas as vezes que ele te confidenciar alguma coisa, que ele dividir algo com você, você surtar, ele não vai encontrar um ambiente saudável para que ele possa fazer essa troca, que ele consiga falar sempre a verdade. Pegou o brinquedo do amigo? Filho, não pode, isso não é legal. O que é dele, o que é seu é seu. Esse brinquedo aqui é do seu amigo. Amanhã nós vamos na casa dele, você entrega o brinquedo, pede desculpas e não vai mais fazer isso. Combinado? Como se você estivesse falando com um adulto. É possível que amanhã ele faça de novo? É possível que amanhã ele faça de novo. E aí você, como pai, que investe na educação do seu filho, que ama o seu filho, vai repetir tudo de novo. Até que ele consiga assimilar tudo que você está falando. Educar filho é investir tempo, é investimento de tempo, exige paciência e exige responsabilidade. Então, não fica passando pano, né? Vai ali desenvolvendo com ele essa questão da verdade. Vai falando para ele, filho, mentira sempre traz prejuízo para a vida. Então, você precisa dar o exemplo. Se você mente, você tá dando exemplo pro seu filho que mentira não tem consequência, que ele pode mentir também. Então, não minta pra ninguém, não minta sob nenhuma circunstância, né? Para que ele possa encontrar esse exemplo dentro de casa, para que ele sempre fale a verdade. Dentro disso, se ele entende que ele sempre precisa falar a verdade, se ele entende que o ambiente que ele está é um ambiente saudável emocionalmente, se ele entende que a pessoa com que ele convive, o pai e a mãe, são confiáveis, ele vai conseguir falar com mais segurança. Tati, mesmo assim eu ainda desconfio de alguma coisa e eu acho que o meu filho tá sofrendo algum tipo de abuso e eu não consigo identificar qual que é. Você vai sempre ter alguns recursos que fogem muitas vezes à sua alçada. Então você tem um recurso do psicólogo, você tem um recurso da professora da escola, você tem um recurso da tia da salinha da igreja, você tem alguns recursos que você pode muitas vezes utilizar para que você consiga mais informações sobre o seu próprio filho. Nem tudo o seu filho fala com você, tem coisas que ele vai encontrar um outro ambiente que seja mais propício, que ele fala, agora dá pra eu falar. E aí ele fala daquele assunto. Não se sinta menosprezado. Não se sinta traído. Ah, meu filho não falou comigo, não dividiu comigo, dividiu com tal pessoa. Será que tá mentindo? Será que é verdade? Né? Então, se você tá ali incentivando ele sempre a falar a verdade, é possível que ele encontre algum outro tipo de ambiente que ele vai conseguir falar com mais facilidade. E se você tá dividindo com todo mundo, aí eu divido com a professora, eu divido essa responsabilidade com a tia que cuida dele, eu divido essa responsabilidade com a babá, eu divido essa responsabilidade com os avós. Então, eu vou ter um círculo ali de ferramentas, de pessoas que vão me auxiliar, né, que vão me ajudar a enxergar o meu filho de vários ângulos, de todos os ângulos que eu quiser enxergá-lo. Porque cada um de nós, não enxerga o seu filho como uma criança, é como se fosse um adulto. Ele vai mostrar o que ele quer para quem ele quiser, na hora que ele quiser, né? Então, muitas vezes, crianças, naquela fase de manipulação, ele vai ficar falando pra mãe o tempo todo, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo.
Ele tá demonstrando o sentimento? Sim, porque criança tem mais facilidade de demonstrar sentimento. Mas também pode ser uma forma de manipulação. Todas as vezes que ele fala eu te amo, a mãe e o pai derrete, faz tudo que ele quer. Então tá tudo certo, né? Então é importante a gente identificar isso, não menosprezar, porque é muito legal, é muito importante eles expressarem o sentimento, mas canalizar eles pro lugar certinho, tá bom? Incentiva sempre a falar a verdade. Criança pode mentir ou fantasiar, dependendo do ambiente que você criar para ele. Então, crie um ambiente seguro, valorizado e que é baseado na verdade. Deu exemplo, tá bom? Eu espero que eu tenha explicado bem essa parte. Eu falei da educação com recompensa e consequência, mas ele é tão extenso, essa parte da consequência e recompensa, que é importante a gente fazer uma outra live sobre educação, onde a gente vai falar de como é importante a gente valorizar e recompensar uma criança, porque agora, como a gente está no abuso sexual, vai acabar misturando um pouquinho os assuntos, tá? Mas valoriza a verdade e recompensa a verdade, tá? E pune a mentira, para que a criança tenha essa... Tô meio comportamental, mas para a criança ter essa diferenciação, tá bom? Segunda coisa que a gente vai falar aqui em cima. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sinaliza aí pra mim, Tati, tô entendendo. Ou não, virou um nó aqui na minha cabeça. Como que eu vou falar a verdade? Como que eu vou, né? Eu sou uma pessoa, eu sou um ser diferente do meu filho, né? Então eu não posso... me igualar, eu vou ter que ficar sempre no mesmo patamar. Você tem que entender que a criança, ela é um ser pensante como qualquer outro. Não menospreze isso, vamos falar aqui na valorização. Legal, obrigada, viu, Esther? Então, bora lá. Segundo ponto, eu nem sei quanto tempo a gente tem, esse assunto é tão extenso, e eu vou procurar falar com o máximo de clareza, mas dentro do nosso tempo aqui, que é curto. Segundo passo, confiança. Estabeleça um ambiente de confiança com o seu filho. Se ele entender que ele não pode te contar nada, aí ele chega e vai falar assim pra mim, mãe, uma criança maiorzinha, tô falando 5, 6, 7, 8 anos. Mãe, só está espelhado. Desculpa, eu não sei como fazer pra não ficar espelhado. Eu não sei como fazer, gente. Acho que dá pra entender, né? Mas depois eu coloco lá no meu story bonitinho. Aí eu só vou falando aqui. Não dá pra criança chegar em você, de uma criança um pouquinho maior, e dizer assim, mãe, eu hoje, meu primo, não sei quem, chegou perto de mim e ele pôs a mão na minha cintura e eu achei tão estranho. Primeiro, você precisa de estabelecer comunicação com ele. Terceiro passo, comunicação. Se ele não se comunica, né, você nunca vai ter acesso a essa informação, para começar. Segundo, se você tem esse ambiente de confiança, ele vai falar contigo, muitas vezes os pais, os responsáveis, entendem que talvez não seja tudo aquilo, né? Acho que ele não fez por mal, né? E eu acho que é interessante, sim, com educação, com cuidado, você sinalizar a pessoa que foi acusada, sabe? Então, de alguma maneira, num ambiente assim mais seguro, você chega e fala assim pro primo, ou alguém que a criança se sentiu coagida, você chegar e dizer assim, olha, você passou a mão na cintura da minha filha aquele dia, ela ficou com uma vergonha, não gostou, não foi legal. Com educação, e assim, você não pode também se reprimir com medo das pessoas acharem ruim. No ambiente que a gente está hoje, tá difícil confiar. Então, é importante você ser claro e você ser objetivo e educado. E aí, por fim, para a criança, você vai dizer assim, você se sentiu mal? Então, essa relação de confiança com a criança, ela vai dar para você também ela vai dar para a criança uma abertura de que ela não precisa fazer certas coisas que nós adultos achamos extremamente importante. Beijar, abraçar, sentar no colo não é sinônimo de educação, tá bom? Você pode repetir comigo? Beijar, abraçar, sentar no colo não é sinônimo de educação. Então, a criança chegou naquele ambiente que ela não tá à vontade com nenhum adulto ali, aí você fala assim, você não vai falar com tal pessoa? Dá um beijo nele, dá um abraço nele, vai no colo dele. A criança não quer, ponto.
seja seja coerente com com as suas ações. Se você tá falando pra ela que não é legal ela confiar em todo mundo, que ela precisa prestar atenção nas pessoas, né? Depois, mais pra frente, a gente vai falar aqui com relação a explicar, né? Essa comunicação. Como é que você vai falar isso pra criança? Já vou falar sobre isso. Mas se você tá explicando pra ela, comunicando, olha, filho, você vai fazer assim, você vai fazer a sua maneira, a sua postura vai ser essa. Eu vou falar aqui com relação a cada faixa etária, porque cada faixa etária você vai abordar a criança de uma maneira. Criança menorzinha, você vai falar de um jeito. Um pouquinho maior, você vai falar de outro jeito. Você consegue explorar, né, as palavras, até os seus recursos de acordo com a faixa etária, de acordo com a idade de cada criança. Mas aí a criança não tá à vontade para beijar e você fica forçando. Dá um beijo no tio, dá um beijo no amigo, dá um beijo no não sei quem. Você tá dizendo pra criança que ela não tem a autoridade, que ela não tem, que a vontade dela não importa. Que a vontade dela não faz a menor diferença. O que vale é a educação que você tá ali tentando estabelecer. É educação. Sabe o que é educação? A criança talvez cumprimentar. Oi, bom dia. Isso é educação. Falando. Não abraçando, não beijando, não indo no colo, não segurando a criança, não pegando no colo. A criança não quer, não força. Você, como pai e mãe, não força. O que é que eu explico pra minha filha que já tem 9, que já tem 10? Perdão, acabou de fazer. Que já tem 10, que eu sempre expliquei pra ela. As pessoas ao seu redor, que eu desde muito pequena, eu tenho incentivado isso nela e estimulado essa questão da autonomia, né? Essa questão dela ser bem estruturada com relação ao que ela quer, ao que ela gosta, né? E ela conseguir reivindicar as vontades dela, mas reivindicar com equilíbrio, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso também, essa reivindicação das crianças. Como é que funciona essa reivindicação das crianças? Como que ela pode fazer isso? Então, essa relação de confiança, ela tem que passar pelo seguinte propósito: os meus pais são invencíveis. A criança precisa ter esse entendimento. Os meus pais são poderosíssimos, eles são super-heróis. Então, tudo que eu falar pra eles, eles vão resolver por mim. Então, você não pode desdenhar da criança. Alguém fez isso, alguém fez aquilo. Larga isso pra lá. Você tá inventando. Para de inventar coisa. Deixa aí, seu tio é legal, sim. Para com isso. Então, incomodou a criança? Sinaliza pra ela que ela tem, sim, autoridade, que você vai resolver esse problema, né? E eu sempre ensino isso pra minha filha. O que eu ia dizer sobre ela, aos 9 anos... Faça o que você quer, mas é o seguinte, tem crianças que muitas vezes passa por essa de mal educado, porque tá com algum problema, você tá dentro do carro, não deu o doce que ela queria. Ela sai do carro, entra na casa dos avós, não cumprimenta ninguém, sai brigando, sai gritando, não é essa a questão, né? Então, assim, independente do que você esteja passando, filho, filha, 5 anos, tá? Pode falar assim com seu filho, não tem problema nenhum. Independente do... Você tá triste, tá magoado? Ninguém tem nada a ver com isso. Seja educado com as pessoas. Não precisa de sair distribuindo sorrisos, beijos e abraços, mas seja educado. Oi, bom dia, tudo bem? Continua na sua tristeza. Eu venho estimulando isso na Clara. Isso é inteligência emocional. Isso é você apontar a emoção pro lugar certo. Porque assim, se todas as vezes que ela estiver chateada, que ela estiver frustrada, ela sair descontando em cima de todo mundo, ela vai se tornar um adulto desse jeito, que não consegue lidar com as frustrações. Ajuda o seu filho a lidar com as frustrações para que quando ele disser uma coisa tão séria quanto essa, o abuso sexual, você consiga entender ele, ter empatia com o seu filho, né? Porque naquele momento ela tá se sentindo constrangida, ele tá se sentindo constrangido. Mãe, aconteceu alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é, porque a criança é assim. Ela não consegue dizer pra você, mãe, olha, eu fui abusada sexualmente. Eu tô falando de muitos abusos que acontecem sem ter penetração, viu? Porque às vezes as pessoas podem imaginar, não abusei, não estuprei. Gente, o estupro é o estopim. Pra pessoa chegar a estuprar, sabe? Tem que acontecer muita coisa. Então, passar a mão, apertar, um abraço mais caloroso, um beijo mais melado. Tudo isso passa por abuso. O que é o abuso sexual, gente? O que é abuso sexual?
Abuso sexual é sexo sem consentimento ou qualquer atitude de conotação sexual sem o consentimento das duas partes. Se só um quer e o outro não quer, abuso. Isso é abuso. Então, no caso da criança, o adulto quer, a criança não quer, abuso. Tem conotação sexual? Abuso sexual. E infantil porque é com a criança. Me perguntaram assim, Tati, por que não tem mulheres pedófilas? Porque só homem, né? E a gente entende essa parte da sexualidade do homem mais aflorada, né? Por questões hormonais, ok? Mas isso não é desculpa, não é explicação para que ele realmente estupre alguém. Isso é um desvio, um distúrbio de personalidade, isso é um crime, né? Então, porque a mulher normalmente ela é mais vulnerável do que o homem. Por isso que tem Lei Maria da Penha, não tem Lei João da Penha. Só Maria da Penha, Delegacia da Mulher, DDA, eu sei os endereços. Se alguém precisar de alguma coisa, por favor, me chame. Delegacia da Mulher, ela também atende crianças, tá? Meninas. Se for meninos, ela vai pra delegacia normal, né? Mas atende também a criança, a Delegacia da Mulher. Eu já trabalhei dentro da Delegacia da Mulher atendendo mulheres agredidas de todos os sentidos, né? Então, uma criança, ela é vulnerável, a mulher, ela é mais vulnerável do que o homem, então o homem, por força física e tal, ele é mais forte que as crianças, que a mulher. Então, por isso que existe toda essa lei amparando a mulher, amparando as crianças. Continuando, essa relação de confiança entre as crianças e os pais, entendendo que os pais vão resolver o meu problema, que os pais vão estar comigo, que o meu pai não vai saber, meu pai não vai achar que eu tô mentindo, vai dar pra mim para mim, pai, uma segurança de que tudo que acontecer ele vai contar pra mim. E é importante que ele me conte. Então, tenha essa relação com o seu filho de confiança, tá? Olha uma coisa legal que é muito bacana para vocês aprenderem aí, né? Cada um que tá aí me assistindo, que for responsável e tal. Crie códigos com seus filhos. Crie algumas eu chamo de códigos, mas você pode criar algumas situações, umas atitudes que vocês podem ter vocês dois juntos, que vai indicar alguma situação de perigo. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando a Clara era menorzinha, ela tinha um costume de contar tudo que acontecia dentro de casa fora. E eu falava pra ela, filha, tem coisas que fica só dentro de casa, é coisa nossa, da nossa família. Eu não quero que você fale quando estiver por aí, né? Não é uma mentira. Eu só não quero que você conte tudo o que aconteça dentro de casa. Só que criança não tem esse discernimento. Às vezes ela pode falar alguma coisa, ou até essa questão do abuso, tá se sentindo um pouquinho mal. Filha, qualquer situação. Ela já te sinalizou que tal pessoa, ela tem um certo desconforto quando chega perto. Filha, se você se sentir desconfortável em qualquer situação, você diz pra mim assim, mãe, eu gosto muito da cor amarela. Cria um código. Todas as vezes que ela se sentir desconfortável, ela vai falar isso. No meu caso com a Clara, quando ela falava alguma coisa que eu não queria que ela falasse, eu falava, filha, sua boca tá suja. E ela parava de falar na hora. E era bem legal. Nós desenvolvemos isso, dentre vários outros códigos, que eu falava pra ela e a gente se comunicava entre nós. Era uma relação de confiança, porque só eu e ela sabia disso. Né? Então você crie situações com seus filhos que às vezes vai tirar você de uma situação constrangedora, mas você vai valorizar a criança, né? E você vai conseguir lidar com aquela situação naquele primeiro momento. Depois é importante você sinalizar o agressor, aquele que você considera agressor, aquela pessoa que talvez esteja, né, te ameaçando de alguma maneira, distanciamento. Tem a delegacia para te amparar, se você precisar, né, se for uma coisa mais séria, mas você vai ensinando a criança que ela precisa de se posicionar, é importante ela se posicionar, ela vai ser valorizada quando ela se posicionar, você vai acreditar nela quando ela se posicionar e você vai ajudar ela quando ela se posicionar, você vai comprar a briga dela e você vai proteger ela. Essa é a sua função. Proteger o seu filho, proteger a sua criança, colocar ela em segurança. Ela precisa entender que quando ela estiver com você, quando ela estiver em qualquer lugar, ela vai te ter como aquela pessoa que vai defender ela de tudo, contra todos e contra tudo.
ok? Esse é o segundo passo aqui, ó, confiança. Terceiro passo, comunicação. Comunique-se com o seu filho. Como eu vou comunicar com meu filho? Como eu vou... Essa parte da comunicação, de você falar tudo pra ele fala tudo pra você, vai te dar uma segurança de que quando acontecer alguma coisa errada, ela vai te sinalizar, certamente, tá? Tati, como eu vou falar de sexo pro meu filho? Deixa eu ver as perguntas aqui, porque eu vou responder exatamente. Como ensinar sobre confiança? Como ensinar sobre partes íntimas para a criança? E acontece de algumas crianças que passam por isso não se relacionar. Vou começar com essa aqui, ó. Como ensinar sobre confiança para o seu filho? É isso que eu acabei de falar. Você ensina sobre confiança mostrando, né, que você é confiável. Quando ela dividir algo com você, você precisa valorizar isso. E você também precisa de ser sincero com o seu filho. Como ensinar confiança? Ensinando a verdade. Ensinando que ele pode contar com você. Ensinando que vocês são uma parceria, que vocês estão sempre juntos. Acho que eu falei bastante disso aqui. Deixa eu falar sobre outro. Como ensinar sobre partes íntimas para a criança? Vamos pelas faixas etárias. Faixa etária, criança pequenininha, até 3 anos. 3, 4 anos. Tem uma coisa bem bacana que o CRP disponibilizou e eu tenho aqui também. E eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é o jogo do sinal. Alguém já ouviu falar? Sinal verde, amarelo e vermelho. Eu vou posicionar a câmera aqui pra mostrar pra vocês porque eu não imprimi. Tá? Então tá aqui no computador. Dá pra ver? Sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho. Eu vou colocar isso no Stories para vocês depois imprimirem. Você vai mostrar assim pro seu filho. Filho, no verde as pessoas podem tocar. Ó, pode tocar na minha cabeça, no meu cabelo, pode tocar no meu ombro, no meu braço, mas não pode tocar, não sei como você vai falar isso pro seu filho. Cada família usa uma coisa, uma florzinha, piu-piu, né? É aconselhável já começar a introduzir a vagina e o pênis mais velho. Mas você pode usar aí a forma que você falou, a florzinha, a pepeca, enfim. O que você quer falar pro seu filho, você fala. Sinal verde, não pode ninguém tocar. Ninguém. Ninguém, filho. Nem a prima, nem a amiga, nem mulher, nem homem. Ninguém, filho. E ele já vai sinalizar isso. A parte amarela é a atenção. Então, olha, tem lugares que não é legal colocar a mão, né? E o vermelho de jeito nenhum, né? Então isso é interessante vocês falarem com crianças pequenas, até 4 anos. Deu pra entender aí? Deixa eu tirar o zoom aqui, porque eu não tô muito, né, bonitinha pra ficar no zoom. Então, até 4 anos... Ixi, gente, volta. Até 4 anos, você fala dessa maneira com o seu filho, que ele vai super entender, é uma forma lúdica, é uma forma de explicar pra eles e vai ser bem bacana, a criança vai entender. Lembra do que eu falei? Que educação é um investimento de tempo, é o tempo todo você falando a mesma coisa? Então, não tem como você... um dia só falar e aí ele internaliza e nunca mais pergunta do assunto. Não, você vai ter que ficar falando disso sempre. Então, se for interessante você imprimir e colocar lá no quarto, pode fazer isso, tá? Que é interessante pra criancinha menorzinha. Quando a criança fica maior, dá pra ir falando, né? Olha, não é legal pôr a mão... Eu sempre falei disso pra Clara o tempo todo. Então, hoje... ela não tem muita dificuldade, então ela já consegue se posicionar. Não gosto, gosto. Até na escola, há pouco tempo, teve um episódio em que ela teve uma questão que um menino na perua bateu assim no bumbum, mas não foi no bumbum, foi do lado aqui, como se fosse no quadril. Bateu no bumbum, na perua, e falou que tava brincando. E ela falou, não gosto dessa brincadeira, não é pra colocar a mão em mim. E ela se posicionou, falou comigo, eu falei com a tia da perua falou com a mãe, e a gente fez esse círculo assim de confiança, comunicação, e estabeleceu essa... Porque criança com criança é um pouquinho mais fácil, porque eles estão em fase de ensinamento, então a gente consegue, eles não têm discernimento no primeiro momento, e a gente vai ensinando, tem um pouquinho de paciência quando for criança com criança, a gente vai ensinando. Com adultos, aí sim eu vou posicionar com um pouquinho mais de firmeza, dependendo de como o outro adulto vai, não teve nada a ver, não, eu não gosto.
tá? Nada a ver com... Não gosto, não gosto que põe a mão, eu não gosto que faz isso, eu não gosto que abraça, né? Você como adulto e mãe, você vai posicionar firmemente para que não ocorra episódios assim e você não se sinta coagida, sabe, pela situação, porque é conhecido, porque não sei quem, então já estabelece isso para todo mundo. Quando a Clara era pequenininha, ela usava fralda e aí parou de houve o desfraude, ela sempre foi bundudinha, assim, não sei de quem puxou, mas aí ela, né, com bundãozinho assim, e as pessoas falavam, ai, ainda usa fralda, ainda usa fralda, e eu falava assim pra ela, não deixa ninguém pôr a mão no seu bumbum, ninguém. E aí teve uma mulher, mulher, colocou a mão, ela tá de fralda, e colocou assim, apertou o bumbum dela, falou assim, ninguém pode pegar no meu bumbum. E aí a mulher falou pra mim, verdade, você tá educando super bem, não vou pôr, super entendeu, né? Mas não vou pôr mais a mão no bumbum dela. Então, é importante que você faça isso, generalize, porque a criança não vai ficar com preconceito com uma pessoa ou com outra. Generaliza isso nessa forma de você ensinar. Então, essa é a forma de você tratar esse assunto com as crianças. Maiorzinho, querida, a melhor forma de você educar o seu filho para que ele reivindique os seus direitos é ensinar ele da forma correta. A Clara já tem 10 anos. Eu posso falar com ela com bastante clareza o que é sexo, como que funciona e o que não pode fazer. Sabe por quê? Se você não ensinar na escola, ela vai certamente aprender. Com os amigos, ela vai aprender. E ela pode aprender de uma forma distorcida sobre esse assunto. É melhor que você explique com clareza, da forma com que ela quer, com que você quer que ela aprenda, né? Porque aí depois que ela distorcer tudo na cabeça dela, não adianta, aí você vai vir com outro assunto, ela fala, eu já passei disso faz tempo. Você vai vir com, filhinha, 10 anos. Aí eu vou falar pra ela, olha o joguinho dos sinais. Gente, ela já passou por isso, já tá com pelinho, já tá com várias coisas. Então, é importante você ser clara. Como ensinar sobre partes íntimas com crianças? Sendo clara, usando comunicação, sendo objetiva. Tá? Claro que você não vai chegar assim escrachando, dependendo da sua criação com a sua filha, com o seu filho, mas que é importante você ser clara sempre é muito importante, sim. Respondi? Se não, fala aí pra mim. Acontece de algumas crianças que passam por abuso sexual, passam por isso. Não se relacionar quando tiver adultos? Acontece que elas pode acontecer, de ter um trauma tão grande, que essa parte da relação sexual fique realmente muito conturbada e ela não consiga confiar em um parceiro sexual quando ela estiver mais velha, adulta, na fase adulta. Pode acontecer dela não conseguir se entregar na relação, tá sempre com aquela sensação de que ela está sendo abusada. Então, isso precisa, vamos usar a parte espiritual, precisa ser curado, vamos usar a psicologia, precisa ser tratado. Então, procure um especialista, procure um psicólogo, faça um tratamento. Isso dá para ser revertido e a pessoa consiga entender a conotação sexual com muito mais tranquilidade, que existe prazer, que nem todo mundo vai abusar dela e que ela pode confiar de novo, tá bom? Tipo, não namorar ou casar por medo de abuso sexual? Por medo de abuso sexual? Relação sexual sem consentimento é estupro. Se você estiver consentindo, tá tudo certo. Acho que eu já respondi um pouquinho na outra. Mudança de comportamento da criança, eu acredito. Pode ser sinal de abuso? Pais. Perdão. A Joma, ela tá fazendo um alerta. Mudança de comportamento pode ser sinal de abuso. Pais, estejam atentos. Realmente. Mudança de comportamento nas crianças pode ser um sinal de abuso. As crianças, elas externam a frustração. Elas externam a tristeza. E elas externam a raiva de inúmeras maneiras. Elas podem se tornar mais agressivas, pode se tornar mais chorona, declínio escolar. Tem vários sintomas, várias mudanças que acontecem na vida das crianças que pode indicar, pode ser um sinal de que a criança está sofrendo algum tipo de abuso. Estejam atentos. Ao menor sinal de mudança, procure orientação, procure um médico, procure um psicólogo, procure a professora. Conversa com o pai, conversa com o vô. Você achou que tem alguma diferença? Conversa com a avó, com a tia, as pessoas que estão próximas. Vai debatendo sobre esse assunto. Não deixa pra lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que tem aqui, mas eu vou continuar aqui porque a gente já tá com um pouquinho de tempo pra acabar. Mais alguma pergunta aí, povo? Vai perguntando aí. Vocês estão me escutando bem? Tá todo mundo quietinho aqui? Deixa eu ver se estão quietinhos mesmo. Não, vocês estão falando. Eu que não...
passei direto aqui. Então, gente, tá cheio de psicólogo nessa live. Se pronunciem aí, meninas. Vão falando aí, vão contribuindo aqui pro nosso conteúdo. Vão falando, por favor. Tem um monte de gente mandando mensagem no particular e eu não consigo ver agora. Manda aqui, ó. Manda aqui no direct da própria live que eu vou vendo e analisando se dá pra ou não compartilhar a mensagem, tá bom? Vai mandando aqui mesmo, não manda no particular que eu não consigo ver agora. Vamos continuar? Qual parte que a gente tá? Verdade. Trabalha sempre. Oi. Voltou? Voltou? Vamos lá. Então, verdade, confiança. Falei de comunicação, né? Que é bom, é muito importante você se comunicar com a criança, falar de uma forma clara, falar de sexo com criança, sim. Falar de sexo com criança, sim. Respeitando a limitação de cada idade. Cada criança, cada idade, cada faixa etária, você vai falar de uma forma diferente, mas em todas as idades você precisa falar sobre sexo. Se ela não escutar de você, vai escutar da TV, vai escutar da escola, vai escutar dos amigos, vai escutar. Então, fale. Quarto, valorização. Valorize a criança. Tati, mas se eu valorizar a minha criança, ela vai ficar super poderosa, ela vai querer passar por cima de mim, dar um tapa na minha cara, gritar comigo. Mas o que eu quero dizer? Todas as vezes que eu falo comunicação com parcimônia, equilíbrio, é mentira, é verdade, 100%, não tem equilíbrio na verdade, sempre com verdade. Mas todo o seu comportamento na relação com a criança vai ser com equilíbrio. Então, Então, é que eu tava lendo um comentário aqui. E aí é o seguinte, quando você valoriza o seu filho, não tem aquela história de que assim, eu tô conversando com um adulto, uma criança me interrompe, você fala, cala a boca essa criança, e eu tô conversando com o adulto. Nessa hora, você diminuiu a criança e disse pra ela, olha, inconscientemente, né? Nas entrelinhas, você disse assim, você não é importante, tá bom? A minha relação aqui com o adulto é importante, você não é nada, você fica quieto. Naquele momento, ela tá cheio, ela tá com bastante bagagem ali pra poder falar com você, ela quer dividir alguma coisa, pode ser coisa boa. Mãe, eu quero um pirulito. Então, pode ser qualquer coisa. Ela tá ali, ela te procurou pra isso. Valorize, né? Tati, o que que eu faço então? Verdade, precisa ficar mesmo. O que que eu faço então? Olha o meu exemplo. Que, filha? Mãe, eu queria um pirulito. Tá bom, mas isso agora não vou conseguir te atender. Eu tô conversando aqui, assim que eu terminar eu consigo te atender. Como se eu estivesse falando com um adulto, como se o meu marido tivesse me interrompido, como se minha mãe tivesse me interrompido, como se uma outra amiga tivesse me interrompido. O que que eu faço? Escuto, aí eu vou colocar a prioridade. O que você tá falando, eu preciso atender agora? Não preciso atender agora, então espera que no momento certo eu vou te atender, né? Mas valoriza a criança. Né? Não para ela se tornar super poderosa, senão ela vai ficar falando, vamos voltar aqui pro assunto do abuso sexual, vai chegar em você e vai falar, todo mundo, ninguém pode tocar nela, todo mundo que toca nela, ai mãe, eu não gostei dessa... Vai ficar super potente. A nossa ideia é que a nossa criança não seja super potente, ela precisa lidar com frustração. Então tem certas ocasiões, não com relação ao abuso, tá? Mas tem certas ocasiões que ela vai ter que ficar triste naquela hora, então ó, não vou poder te atender. Vai chorar um pouquinho, daqui a pouco vai passar e a gente vai resolver esse assunto, né? Não para ela ficar super potente, mas para ela se sentir valorizada ao ponto de todas as coisas que ela dividir com você, você vai tratar com seriedade, com importância, sabe? Quando a criança vem dividir com você e fala assim, mãe, tal pessoa me passou a mão na minha perna e eu não gostei, eu fiquei triste. A criança não entende o que é abuso. Ela não vai falar assim, olha, mãe, uma criança com 4 anos, ela vai falar assim, olha, o meu tio abusou de mim. Ela não vai falar isso pra você. Entenda os sinais. A única coisa que ela vai perceber é que tá acontecendo alguma coisa de errado, mas ela não sabe exatamente o que é. Eu vou repetir isso a live inteira. Se você também não conseguir identificar, procure ajuda. Já leio seu comentário, Carol. Existe muitos testes que os psicólogos podem fazer que vai indicar um abuso sexual ou não. Que vai sinalizar um abuso sexual ou não. Então, procure ajuda. Né? O processo terapêutico, ele é muito mais...
valorizado quando ele dá um resultado rápido, mas nem sempre é assim, né? Quando você coloca o seu filho no psicólogo, quando você incentiva a terapia, quando você leva, começa a fazer o tratamento, às vezes nas primeiras sessões ele tem dificuldade para se adaptar com o psicoterapeuta, né? E aí o psicólogo ele vai criando ali uma relação de confiança com trabalho lúdico e aos poucos a criança pode confirmar sua suspeita ou não, tá? Tati, eu não sei se você já falou porque eu perdi uma parte da live. Como explicar para a criança sobre o ato sexual ali, né? A penetração. A Rafaela está com 9 anos, eu ainda não falei nada sobre, mas acredito que logo chegará a hora. Ainda tá, né? Você ainda tá conseguindo segurar bastante. Mas como explicar sobre o ato sexual? Eu comecei a explicar para Clara sobre o ato sexual quando eu tive que explicar para ela com relação à homossexualidade. Como eu sou cristã, eu fui lá na Bíblia, falei sobre Adão e Eva e falei que eles foram criados por Deus, né? E eu comecei ali a minha linha de raciocínio por ali. É como eu comecei. Você pode começar por onde você quiser. Talvez por alguma experiência na escola, algum amigo falou de outro, colocou a mão em tal lugar, você pode começar, né? É um gatilho. E aí eu comecei a explicar por aí. Aí eu tive que explicar de onde vinham os bebês. Calma, não precisa de você explicar tudo num dia só. Não precisa de você usar palavras muito que vão chocar a criança. Então eu acho que se você todos os dias você vai entrando no assunto, você vai falando com ela com naturalidade, ela vai entendendo isso de forma mais natural também. Quando a Clara era menorzinha, ela queria muito um irmão. Foi indo, e ela não entendia porque eu não ficava grávida. E um dia, ela passou, eu falei, claro, o ano que vem, não me lembro que ano que era, 2016 eu vou ficar grávida. E aí, feliz ano novo, feliz ano novo, e ela, mãe, é 2016? Você tá grávida? Não, filha. E aí foi indo, e eu falei assim, olha, o seu pai precisa colocar sementinha na mamãe. Comecei, né? E aí, como que ele vai colocar sementinha na mamãe? Foi indo, aí sempre, tem que orar pro papai do céu pra conseguir. Aí ela pegou e falou assim, mãe, mas você... Aí, eu não sei como ela escutou, que eu evitava de ter filho. E ela falou, mãe, você precisa de evitar, parar de evitar. Parar de não querer ter filho. E eu tive que introduzir essa conversa. É mais do que necessária. A gente não quer, né? A gente quer que os nossos filhos sejam inocentes pra vida toda, que eles sejam ali criadinhos, tão bonitinhos, mas não dá. Infelizmente, nós precisamos tratar de certos assuntos. Se você falar com clareza, se você falar cada dia um pouquinho, se você falar com verdade, com naturalidade, vai ser mais fácil, não vai ser traumático pra criança. Pode ir indo, pode ir falando. Eu entrei na sua pergunta aqui e esqueci do que eu tava falando. Vamos continuar, porque a gente só tem 10 minutinhos. Tá acabando. Gente, eu queria muito falar sobre emoção das crianças. E eu vou fazer uma outra live sobre isso. Como a gente fazer jogos para incentivar as crianças a ser emocionalmente saudáveis. Você estimular ela através de uma forma lúdica, com joguinhos. Então, essa criança que é muito chorona, criança que briga por tudo, criança que não consegue ir bem na escola, não consegue se concentrar. Se não tiver algum diagnóstico de... Gente, tem alguém me ligando. Parem de me ligar, quem tá me ligando. Quem tá me ligando não tá assistindo minha live. Então, vambora. E aí, tcharam, eu esqueci. Eu esqueci, gente, o que eu estava falando. Deixa eu ver que passo que eu tava aqui, ó. Valorização da criança. Então, acho que eu já expliquei bem sobre as pessoas. Ó, a Lara falando que tá gostando. Lara, psicóloga maravilhosa. Obrigada. Falando sobre jogos, isso aí. Vamos falar sobre memória. Então se vou depois mais pra frente eu vou falar sobre, vamos fazer uma live sobre como a gente vai incentivar isso, essa inteligência emocional nos nossos filhos através das brincadeiras, através do lúdico, através de desenho, né? Mas eu vou te falar uma coisa que é muito importante aqui na valorização da criança. Em todos os passos, de 1 até os 5, todos eles, você tem uma participação enorme, pai e mãe. Você tem uma participação enorme. Sabe o que a gente quer fazer muitas vezes? Tirar, nos isentar de qualquer tipo de responsabilidade e querer que os nossos filhos cresçam maravilhosamente bem. Então eu vou colocar pra ele um filme muito legal pra ele assistir, ou eu vou colocar ele num curso que vai dar super certo, ou eu vou fazer ele ter mais lição de casa, ou vou dar responsabilidade dentro de casa. Queridos, em todos os passos aqui, ó,
você precisa de ter um investimento muito grande de tempo e paciência. Você precisa de estar 100%. Eu tenho falado de desfraude das crianças, dos bebês. Os pais querem ter alguma técnica que não envolva muito eles. E eu sempre falo, você precisa abraçar a criança fazendo cocô na privada. Os pais querem que os filhos durmam sozinhos ou tenham uma rotina boa de sono. O melhor cheirinho que o seu filho pode ter é você. No primeiro momento, seja você esse acalento. Seja você essa objeto tensional. Seja você o bichinho que ele queira. Depois você vai passando para outro bichinho, sabe? Assim, bichinho de dormir, ou uma etiqueta, um cobertorzinho, uma naninha, né? Então você é a parte fundamental na vida do seu filho para que ele cresça emocionalmente saudável. Esse é o 5. Equilíbrio emocional. E aqui no meu esboçozinho eu coloquei equilíbrio emocional dos pais. Pais emocionalmente equilibrados criam filhos emocionalmente equilibrados. Aí a Fabi tá falando, confirmando, é isso. É você, mãe, é você, pai, estando junto na criação dos seus filhos até a eternidade. Eu falo com muitos pais, pais mais velhos, pais mais novos, e eles dificilmente... Aí, assim, a gente vai criando os nossos filhos para que eles sejam cada vez mais autônomos. Vamos falar de uma live, só temos 5 minutinhos. Eles vão ser cada vez mais autônomos, mas a necessidade de aprovação, a gente não pode criar uma relação de dependência, mas que você esteja ali junto, que você esteja incentivando, que você esteja apoiando, que você esteja, motivando. Isso é essencial. É um trabalho lindo se você considerar, se você tratar isso com mais naturalidade. Agora, se você entender que isso é um fardo, realmente você não vai conseguir criar no seu filho uma dependência emocional, porque nós somos exemplos sempre, lembrem-se. Pais equilibrados. Seja equilibrado para poder falar para o seu filho sobre sexo. Seja equilibrado para escutar algum tipo de abuso que o seu filho sofreu. Seja equilibrado para tratar esse assunto de uma forma responsável, sinalizando o agressor, valorizando o seu filho, entendendo que ele precisa de um respaldo, muitas vezes, que está além do que você pode dar, né? Então, equilibrado para entender que ele precisa de um tratamento psicológico. Equilibrado para entender que essas coisas acontecem, né? Então, se você achar necessário você fazer terapia para poder lidar melhor com as suas emoções, para que você lide melhor com o seu filho, faça também. Muitas vezes pais sofreram abusos e não conseguem lidar com os filhos que sofreram também. Quantas mães? Eu tenho um estudo de a cada 10 mulheres. Esse estudo foi feito na Universidade de Campinas, aqui no Brasil. A cada 10 mulheres, 9 já sofreram abuso sexual. Não necessariamente com penetração, mas abuso sexual. Quem não tem uma história de abuso sexual? Triste, muito triste, mas isso não vai se repetir na vida da minha filha. Isso não vai se repetir na geração em quem eu contribuo e somo todos os dias, porque eu vou informar, eu vou potencializar essa criança, eu vou valorizar ela, eu vou fazer com que ela tenha voz, eu vou acreditar nela, eu vou tomar uma ação. Você precisa ter equilíbrio emocional para poder fazer tudo isso. Deixa eu ver só uma coisinha aqui que a Lari colocou. É importante alertar os pais que têm o costume de dar banho nos filhos. Já vou falar disso, quase que eu esqueço. É importante alertar para os pais que têm o costume de dar banho nos filhos até uns 6 ou 7 anos. Vamos lá. A minha filha, ela já tá com 9, com 10, ela toma banho sozinha. Meninas, mães, ensina suas filhas a se lavar. Você pode ali ajudar. Não tô falando que os pais e tal, mas a criança ela não entende isso direito. Quer dizer que o meu pai pode me lavar, o meu pai pode me dar banho, o meu pai pode colocar o dedo onde ele quiser, mas outros homens não podem. Tá entendendo essa diferenciação? A criança não entende a princípio. Então tenta dar uma generalizada. Todo mundo, ninguém pode tocar, ninguém pode passar a mão, ninguém pode lavar, que aí a criança vai entender melhor, tá bom? Não é por preconceito com o pai, com o tio, com alguém, mas é porque para ela conseguir entender melhor essa parte generalizando. Pais separados da mesma forma, mães, tenham equilíbrio para falar com o ex-marido. Olha,
eu ensinei a nossa filha a lavar a própria genitália dela para que ela entenda que ninguém pode colocar a mão. Tudo bem? Vamos combinar desse jeito? Quando ela for tomar banho na sua casa, deixa ela mesmo se lavar. Ela consegue se lavar, que tá tudo certo. Tá bom? Faça essa comunicação com o seu ex-marido. Não entre numa contenda com ele com esse assunto, porque isso vai dificultar a vida do seu filho em todos os aspectos. Né? Então, filhos de pais separados é muito complicado, porque a mãe tenta preservar, o pai muitas vezes não liga. Então, tenha uma conversa clara com o seu ex-marido. Olha, para a própria segurança do nosso filho, com tantas coisas que estão acontecendo, eu tô tentando explicar para ele em casa, comunicar nesse sentido. Então, vamos junto ter o mesmo tipo de comunicação com o nosso filho, com a nossa filha. Então, nós dois juntos vamos passar a mesma visão para ele. Porque se eu falo uma coisa, você fala outra, às vezes não dá certo. Então, se você estiver no churrasco com seus amigos, tenta preservar a nossa filha, preservar o nosso filho, porque é assim que eu tô ensinando para ela em casa, né? A gente tem 2 minutinhos. Eu tô muito feliz de ter falado desse assunto aqui. Eu tô muito feliz de conseguir partilhar. E aí a gente bateu, sei lá, 25, 30 pessoas nessa live assistindo. E aí uma galera entra e sai. Vou tentar deixar salvo. O Instagram me notifica se tiver alguma coisa incoerente que não possa ser dito, mas eu acredito que foi simples, que foi tranquilo, que foi informativo, que contribuiu para as famílias, para os pais. Eu espero muito ter ajudado. Qualquer dúvida que vocês estiverem, eu estou à disposição no particular. Eu tenho falado com muita gente e que tem esclarecido situações, né, através de algum tipo de informação, comunicação, tá bom? Muito obrigada. Vamos fazer uma nova live aí dentro de pouco tempo. Obrigada, Graça. Vamos fazer uma live dentro de pouco tempo falando das emoções das crianças. Estou devendo alguns assuntos. Tô para abrir alguns cursos aí no particular sobre gestão de tempo. Vamos falar sobre tudo isso. Por enquanto, obrigada por vocês estarem até agora, tá bom? Boa noite.